Fala pessoal do canal, Diego falando para mais um vídeo aqui no Delphi Creative. Então no vídeo anterior eu demonstrei como a gente pode carregar os dados do nosso banco de dados aqui na nossa tela. A gente criou até aqui uns botões de navegação para poder navegar entre os registros dessa base aqui. E o que eu quero aqui agora é continuar mostrando alguns recursos que eu ainda não demonstrei aqui para facilitar aí o desenvolvimento da nossa tela de cadastro. Então, se está gostando desses vídeos, curte, e se não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força. Então a primeira coisa que eu quero aqui vou colocar esses botões aqui todos na mesma linha. Então vou vir aqui eu tenho dois flow layout, estou criando os botões aqui no de baixo, não vou criar nele. Então só vou pegar eles daqui, vou adicionar aqui na minha outra rotina. Vou trocar aqui do Form Builder e vou comentar esses caras aqui para não criar lá no de baixo. Se eu executar desse jeito aqui, eles vão ultrapassar o tamanho ali, vão para baixo do mesmo jeito. Vou fazer uma alteraçãozinha aqui para eles se encaixarem melhor ali na tela, em uma linha só. Então vou vir aqui Form Builder, ponto. Vou mudar o size aqui. A partir daqui eu quero o size small aqui, o FS small. Os botões ficam um pouquinho menor do que o normal. E também aqui eu vou definir aqui que o tamanho padrão, ponto default aqui, default width. Vou passar aqui, eu acho que uns 90, capaz que dá certo porque eu preciso. Então se eu executar aqui agora, ok, tenho todos os botões numa linha, não se encaixou muito bem aqui. Vou fazer só uma alteraçãozinha aqui, ó. Vou mudar aqui. Vou criar os 3 primeiros botões aqui com um tamanho de 120. Vou vir aqui a partir daqui, eu vou alterar esse tamanho aqui, o tamanho padrão, e aí ele vai aplicar nos próximos botões. Então, a partir daqui, eu quero aplicar aqui para os meus próximos botões um tamanho talvez de 50. Executa. Ok. Se eu quisesse alinhar esses botões menores aqui à direita, era só colocar um espaço aqui entre eles. Então eu poderia muito bem vir aqui, ó, e adicionar aqui, depois do botão opções, um espaço. Ponto space, add space, e vou adicionar aqui um espaço de talvez um 100. Acho que eu não vou acertar de primeira. Mas agora ele vai adicionar um espaço ali depois do botão opções. Ok? Quase encaixei certo aqui. Isso daqui é um recurso interessante, contanto que eu não vá permitir que o usuário aqui, ó, manipule a tela, porque senão esse espaço que eu dei ali só vai empurrar os meus botões mais para baixo. Então, para continuar aqui, deixa eu voltar ao tamanho normal da minha tela. Ok. E o que eu posso fazer aqui agora? No vídeo anterior eu criei uma maneira aqui da gente conseguir navegar entre os registros. Criamos uma função, um método aqui, um click, e vinculamos ali nos botões. Então agora eu não vou precisar mais disso daqui. Por quê? Porque a própria classe ali já fornece uma maneira de eu fazer isso. E como eu faço? Eu venho aqui no meu botão First, ao invés de passar aqui um evento para ele, eu vou passar para ele um type aqui, que é o type do meu BT First. Fazer o mesmo aqui, ó, pro BT Next. E para os demais aqui. Ok, então isso aqui eu não preciso mais.
Vou até deixar comentado aqui para ver que não está usando. E vou executar aqui. Então os botões ali de navegação é para continuar funcionando. Aqui, se a gente testar os botões aqui, ó, de navegação, ele continua navegando aqui entre os registros para a gente. Então nada mudou em questão de funcionamento. O que eu posso fazer aqui é alterar a descrição aqui dos meus botões e não vai ter nenhum efeito ali para a nossa rotina. Na maneira anterior a gente estava se baseando aqui no text, mas agora a partir daqui não tem mais essa de text. Então eu posso vir aqui, ó, vou mudar aqui o first, para quê? Vou colocar duas setas para cá, o next, uma para lá, o anterior aqui, uma para cá, e aqui o last, vou colocar duas para lá. Vou trocar esses dois aqui de posição. Ok? E agora, ó, ele navega independente do text aqui do meu botão. Então, essas funcionalidades de navegação já estão incluídas aqui na classe. O que eu quero fazer agora é testar esses outros três botões aqui. Vou fazer o quê? O botão cancelar vou manter. O botão opções eu vou usar ele para excluir alguma coisa, algum registro. Então, botão cancelar, vou ligar ele ali no meu type, que é o meu BT Clear Fields. Ele vai limpar a tela para mim. E aqui o meu excluir, eu vou usar aqui o meu BT Delete. Ok? Testar isso daqui então. Vou falar para ele remover aqui, ó, o meu registro número 11. Ah, isso aqui é o que aconteceu aqui. A gente tem que passar agora aqui para nossa classe qual que é o key field, qual que é o ID dessa tabela aqui, para ele saber qual dados ele vai manipular. Então eu vou dar um continue aqui, ele só vai falar o key field não foi localizado. E agora a gente vem aqui então no nosso Form Builder. E eu passo para ele aqui, ó, Form Builder. Ponto keyfield. E o campo-chave dessa tabela minha é o meu campo ID. Então agora se eu vier aqui, e tentar excluir aqui o registro número 11, ele já mostra para mim aqui, ó, uma mensagem. Pergunta se eu quero excluir ou não. Vou falar que sim, excluiu. E aqui já deu uma mensagem que foi excluído com sucesso. Ok? Se eu quisesse só limpar a tela aqui, vou trocar de registro aqui, ó, navegar, e vou clicar no botão cancelar, ele vai lá e limpa a tela para mim. Então essa é o recurso do botão cancelar aqui. E para salvar, eu até tenho um método pronto para isso, mas como eu quero fazer a validação de alguns campos aqui, que é os campos que a gente já estava validando, eu vou passar aqui depois de validar os campos e vou fazer o quê? Vou dar um Form Builder .dataset post. Então, quando eu executar aqui agora e salvar, ó, vou alterar esse registro aqui, ó. Vou vir aqui então, vou colocar alguma informação aqui, ó, vou zoar um pouco aqui os dados e vou mandar ele salvar. Ele mostra também a mensagem de confirmação, se eu quero salvar, sim. Informações salvas com sucesso. Vamos trocar de registro e voltar para cá para ver se realmente ele alterou. E alterou.
Se eu quisesse incluir um registro novo do jeito que eu estou aqui, eu limpo a tela e coloco as informações aqui, Diego. E a outra informação que ele vai validar quando eu clicar no botão salvar é a rua. Então, rua teste. E se eu clicar em salvar, ele vai lá e salva para mim as informações do Diego. Então agora aqui eu já tenho um cadastro funcionando aqui com todos os recursos disponíveis. Então, gostou do vídeo? Deixa aquela curtida e não esquece de se inscrever no canal. Até!